Imagine por um momento que você está no meio de uma praça absolutamente lotada, ou talvez na arquibancada de um estádio de futebol pulsante. Ou até mesmo no centro de uma manifestação política fervorosa. O som ao seu redor é ensurdecedor, os corpos se esbarram, o calor humano é palpável e, de repente, algo muito estranho e profundamente poderoso começa a acontecer dentro de você. Aquela voz interior que sempre pondera, que sempre calcula os riscos, que julga o que é certo e o que é errado com base na sua educação e na sua moralidade privada, simplesmente começa a se apagar. Você se pega gritando palavras que nunca gritaria sozinho, sentindo uma raiva ou uma euforia que não parecem pertencer inteiramente a você. E movendo-se em uníssono com milhares de estranhos como se todos fossem células de um único e gigantesco organismo vivo. Essa sensação inebriante, assustadora e ao mesmo tempo libertadora de se perder na multidão é um dos maiores mistérios da experiência humana. E é exatamente sobre esse abismo da nossa própria mente que vamos nos debruçar hoje. Guiados por uma das mentes mais brilhantes e investigativas que já existiu, Sigmund Freud. Através de sua obra monumental Psicologia das Massas e Análise do Eu. O que realmente acontece com o nosso eu, a nossa identidade tão duramente construída, quando somos engolidos pela massa? Como podemos explicar essa metamorfose instantânea que transforma o indivíduo culto e civilizado em uma criatura governada por instintos primitivos? Para começar a desvendar esse enigma, precisamos primeiro olhar para as fundações desse estudo. Observando como a ciência começou a perceber esse fenômeno assustador. Freud não começou essa jornada do nada, ele olhou para os pensadores que vieram antes dele, especialmente Gustave Le Bon, que já havia notado que a multidão não é apenas um aglomerado de pessoas, mas uma entidade psicológica inteiramente nova. Le Bon observou que, ao entrar em uma massa psicológica, o indivíduo adquire um sentimento de poder invencível. O anonimato proporcionado pela multidão faz com que o senso de responsabilidade individual, aquele freio moral que nos impede de ceder aos nossos desejos mais obscuros, evapore completamente. Na multidão, o indivíduo torna-se sugestionável, contagioso, como se estivesse sob o efeito de uma febre invisível. Uma ideia, um sentimento, espalha-se como fogo em palha seca, levando pessoas a sacrificar seus próprios interesses pessoais em prol de um objetivo coletivo. Seja ele um ato de heroísmo inigualável ou uma barbárie indescritível. Le Bon via o homem na multidão como alguém que desceu vários degraus na escada da civilização, retornando a um estado de barbárie. Agindo por puro instinto, sem a capacidade de raciocínio lógico, movido por imagens e ilusões, incapaz de tolerar qualquer dúvida ou incerteza. A multidão, segundo essa visão, é impulsiva, volúvel, extremista e, acima de tudo, anseia desesperadamente por um mestre. Por um líder a quem possa se submeter. Contudo, é exatamente neste ponto de partida que Freud nos convida a dar um mergulho muito mais profundo. Questionando as explicações superficiais e buscando a verdadeira raiz motriz desse comportamento. Freud concorda com as descrições perturbadoras de Le Bon, mas ele aponta uma falha crucial. Le Bon e outros estudiosos descrevem o contágio e a sugestibilidade da multidão de forma brilhante, mas não explicam o que os causa. Dizer que alguém age de forma irracional porque foi sugestionado é apenas dar um nome ao mistério, não resolvê-lo. É aqui que Freud introduz a poderosa lente da psicanálise. Para ele, o que acontece na multidão não é a criação de novas características malignas, mas sim a remoção das repressões. A psicanálise nos ensina que a nossa mente consciente é apenas uma pequena ilha flutuando em um vasto e escuro oceano de desejos inconscientes. O inconsciente contém todos os instintos primitivos, agressivos e sexuais que a sociedade nos obriga a esconder e reprimir para podermos viver em civilização. Quando o indivíduo se junta à massa e o senso de responsabilidade individual desaparece sob o manto do anonimato, essas repressões são levantadas. O inconsciente, com toda a sua herança ancestral, vem à tona. A multidão não nos transforma em monstros, ela simplesmente revela o que está oculto sob a fina camada da nossa civilização. Seguindo essa teia de pensamentos, Freud nos leva a uma descoberta ainda mais surpreendente, para muitos de sua época, escandalosa.
Se a multidão se mantém unida, se os indivíduos abrem mão de suas identidades e se fundem em um só corpo, deve haver uma força de atração. Uma cola invisível incrivelmente poderosa que os mantém unidos. O que poderia ser forte o suficiente para superar o nosso instinto natural de autopreservação e o nosso egoísmo inerente? A resposta de Freud é uma só: a libido. Sim, a mesma energia dos instintos que tem a ver com tudo o que podemos abranger com a palavra amor. Freud não se refere apenas ao amor sexual, mas a todas as formas de amor: o amor por si mesmo, o amor pelos pais e filhos, a amizade, o amor pela humanidade e até mesmo a devoção a objetos concretos ou ideias abstratas. Na psicanálise, todas essas formas de ligação emocional são expressões da mesma energia libidinal, mesmo que tenham sido desviadas de seu objetivo sexual direto. É o amor, ou melhor, os laços libidinais, que constituem a essência da alma das massas. Pense nisso: quando estamos em uma multidão, nós abrimos mão da nossa particularidade. Não nos ofendemos com o comportamento dos outros ao nosso redor, e nos sentimos em harmonia com eles. Fazemos isso porque sentimos uma necessidade de estar em concordância com eles, e não em oposição. Fazemos isso, no fundo, por amor a eles. Para ilustrar essa teoria de forma brilhante, Freud não escolhe as multidões desordenadas que se formam nas ruas e se dissipam rapidamente. Ele escolhe focar em duas das instituições mais antigas, organizadas e duradouras da história humana: a Igreja e o Exército. Ele as chama de massas artificiais. Elas são artificiais porque não se formam espontaneamente, requerem uma certa força externa, regras e coerção para evitar que se desintegrem. Mas o que realmente mantém a Igreja e o Exército unidos? É uma ilusão suprema, uma crença fundamental. Tanto na Igreja Católica quanto no Exército, prevalece a ilusão de que existe um chefe supremo, Cristo na Igreja. E o comandante em chefe no Exército, que ama a todos os indivíduos da massa com um amor igualitário. Toda a estrutura dessas instituições depende dessa ilusão. Cristo é visto como um irmão mais velho benevolente, um substituto paterno que derrama seu amor sobre cada fiel. Por causa desse amor igualitário do líder, cada fiel sente que é igual a todos os outros fiéis, e, portanto, eles se amam como irmãos. No exército acontece a mesma coisa estruturalmente. O comandante ama todos os seus soldados igualmente, o que cria um forte vínculo de camaradagem entre eles. Freud argumenta que cada indivíduo nessas massas está ligado por dois laços libidinais. Um que o liga ao líder e outro que o liga aos outros membros da massa. E o que prova que esses laços emocionais são a verdadeira espinha dorsal dessas instituições? A resposta aparece de forma dramática quando esses laços se rompem. Freud analisa o fenômeno do pânico, especialmente no contexto militar. O pânico não surge necessariamente quando o perigo se torna grande demais. Um exército pode enfrentar perigos indescritíveis com extrema bravura enquanto sua estrutura emocional estiver intacta. O pânico irrompe quando a massa se desintegra, quando a estrutura libidinal desmorona. De repente, as ordens do superior deixam de ser ouvidas, a camaradagem desaparece, e cada soldado começa a pensar apenas em salvar a própria pele, ignorando completamente o destino de seus companheiros. Sem os laços de amor mútuo e a ligação protetora com o líder, o soldado se vê subitamente sozinho, isolado, e o medo consome. O pânico, portanto, não é a causa da desintegração da massa militar, mas sim a consequência direta do rompimento dos laços libidinais que a mantinham unida. Da mesma forma, Freud imagina o que aconteceria se a ilusão do amor cristão se desfizesse. O resultado não seria o medo, mas sim o surgimento de impulsos egoístas e hostis contra os outros, impulsos que antes eram reprimidos pelo amor igualitário de Cristo. Essa hostilidade, aliás, é o que explica a crueldade e a intolerância das religiões em relação àqueles que não pertencem ao seu rebanho. O amor é reservado aos de dentro, para os de fora, resta a agressividade. Avançando um pouco mais nesta intrincada arquitetura da psique humana, precisamos entender exatamente como esses laços libidinais funcionam na prática, especialmente entre os próprios membros da massa. Freud introduz aqui um conceito fundamental e profundamente complexo: a identificação.
A identificação é a forma mais original e primitiva de vínculo emocional com outra pessoa. Não é o mesmo que desejar alguém sexualmente, é o desejo de ser como o outro. Pense em um menino pequeno que admira o pai. Ele não quer apenas ter o pai perto, ele quer ser o pai, agir como ele, falar como ele, substituí-lo em todos os aspectos. Ele toma o pai como seu ideal. A identificação permite que o nosso eu tome emprestadas características de outra pessoa. Na massa, ocorre algo fascinante. Indivíduos que não se conhecem, que têm vidas diferentes, de repente se sentem unidos. Por quê? Porque todos eles têm algo muito importante em comum, todos eles colocaram o mesmo líder. A mesma ideia ou a mesma instituição no lugar do seu próprio ideal de ego. E, percebendo que todos compartilham esse mesmo vínculo com o líder, eles se identificam uns com os outros. O eu de um indivíduo reconhece no eu do outro a mesma emoção, a mesma submissão ao líder, e assim eles se ligam. É por isso que os membros de uma massa agem de forma tão semelhante, eles se identificaram mutuamente através da sua devoção comum. Outro aspecto imensamente revelador surge quando Freud compara a relação do indivíduo com o líder da massa a dois outros estados psicológicos extremos, o estado de enamoramento e a hipnose. Quando uma pessoa está profundamente apaixonada, cega de amor, o que acontece? O objeto amado é idealizado, elevado a um pedestal inatingível. O apaixonado torna-se humilde, submisso, pronto para qualquer sacrifício, perdendo o senso crítico sobre os defeitos do ser amado. Em termos psicanalíticos, o enamorado transferiu todo o seu narcisismo, todo o amor próprio, para o objeto amado. Mais do que isso, o objeto amado toma o lugar do ideal de ego da pessoa. A consciência moral, a capacidade de julgar o certo e o errado, cessa de funcionar em favor do ser amado. O que o amado quer, é o que é certo. A hipnose, nos mostra Freud, é exatamente a mesma coisa, mas levada a um grau ainda mais extremo e despojada de qualquer desejo sexual direto. O hipnotizador assume o lugar do ideal de ego do paciente. O paciente fica fascinado, paralisado, entregando toda a sua vontade e iniciativa ao hipnotizador. E aqui chegamos ao cerne da psicologia das massas. A relação entre a massa e o seu líder é, essencialmente, uma relação hipnótica. A multidão é um rebanho submisso que não pode viver sem um mestre. O líder, com sua vontade forte, sua fé inabalável em uma ideia e seu aparente poder inquestionável, ocupa o lugar do ideal de ego de cada indivíduo na multidão. A massa não anseia pela verdade, mas sim por ilusões. O líder fascina a multidão exatamente como o hipnotizador fascina seu sujeito. Quando estamos na massa, abdicamos da nossa bússola moral individual e adotamos a bússola do líder. Se o líder exige sacrifício, a massa se sacrifica. Se o líder aponta um inimigo, a massa destrói esse inimigo sem qualquer remorso, pois o seu próprio ideal de ego, a voz da sua consciência, foi silenciado e substituído pela voz do líder. É uma revelação aterrorizante sobre a fragilidade da nossa autonomia moral quando confrontada com o poder magnético de uma figura de autoridade carismática. Neste ponto da nossa jornada intelectual, Freud nos convida a olhar para trás, muito para trás, para os primórdios da própria humanidade, a fim de encontrar a origem biológica e histórica desse comportamento de rebanho. Alguns pensadores, como Trotter, argumentavam que o ser humano tem um instinto de rebanho inato, assim como as ovelhas ou os lobos. No entanto, Freud rejeita a ideia de que esse instinto seja algo primário e irredutível. Em vez disso, ele recorre a uma hipótese audaciosa proposta inicialmente por Charles Darwin, a teoria da horda primitiva. Darwin sugeriu que, na aurora da humanidade, os homens viviam em pequenas hordas governadas despoticamente por um único macho adulto, extremamente forte, violento e egoísta. Este pai primitivo monopolizava todas as mulheres do grupo e expulsava ou subjugava severamente todos os seus filhos machos, impedindo-os de satisfazer seus próprios desejos. Freud pega essa visão da horda primitiva e a aplica magistralmente à psicologia das massas. Para ele, a multidão moderna nada mais é do que uma ressurreição, um renascimento psicológico daquela horda primitiva ancestral.
O líder da massa moderna é o equivalente psicológico daquele pai primitivo tirânico. O que vemos na multidão, a perda da vontade individual, a submissão cega, a obediência inquestionável. A ausência de inibições morais pessoais é exatamente o estado mental dos filhos subjugados na horda original. Na horda primitiva, os filhos eram forçados a reprimir seus desejos sexuais diretos devido ao medo do pai. Essa repressão forçada transformou seus desejos em laços emocionais inibidos em sua meta, criando os primeiros sentimentos de camaradagem e identificação entre eles, unidos pela mesma submissão ao Pai Todo-Poderoso. E o Pai primitivo? Ele é o único ser na horda que é verdadeiramente livre. Seu ego não está submisso a ninguém. Ele não precisa amar ninguém além de si mesmo, ele ama os outros apenas na medida em que servem aos seus propósitos. Ele é absolutamente narcisista, autoconfiante e independente. Ele não precisa de ilusões. E é exatamente essa figura de força absoluta, autonomia e narcisismo que a multidão moderna ainda busca em seus líderes. O líder carismático, o ditador, o salvador da pátria, todos eles evocam na mente coletiva a memória arcaica do pai primitivo. O indivíduo na multidão regride a esse estado ancestral, entregando seu ego ao líder, assim como os filhos da horda entregavam sua vontade ao pai. A fascinação magnética que um líder exerce, a aura quase mágica que o cerca, é o reflexo do terror e da reverência que o homem primitivo sentia diante daquele pai formidável, cujo olhar era suficiente para paralisar de medo. A hipnose, com seu foco no olhar penetrante do hipnotizador, é uma recriação direta dessa relação de submissão paralisante diante do poder paterno primordial. Avançando ainda mais nas ramificações dessa teoria, Freud nos provoca a refletir sobre a evolução do próprio eu humano a partir dessa estrutura primitiva. Na horda original, apenas o pai tinha uma psicologia individual verdadeira, os demais tinham apenas a psicologia da massa. Como, então, a individualidade conseguiu florescer? Freud sugere que isso começou através do mito. Quando os filhos, cansados da tirania, finalmente se uniram. Assassinaram o pai primitivo e instituíram a comunidade de irmãos, algo que Freud explora profundamente em seu livro Totem e Tabu. Eles criaram um vazio de poder e um imenso sentimento de culpa. Dessa culpa e da necessidade de lidar com a herança do pai, nasceram os primeiros mitos heróicos. O indivíduo que primeiro se destacou da massa, talvez o poeta ou o contador de histórias, inventou o mito do herói que, sozinho, realizava as façanhas que, na realidade, haviam exigido a força de toda a horda de irmãos. Ao criar o herói, esse primeiro poeta inventou o primeiro ideal de ego fora da figura direta do pai. Ele deu à massa uma nova forma de se identificar, não mais apenas pela submissão direta a um tirano vivo, mas pela admiração a um ideal, a uma lenda. O mito foi o primeiro passo pelo qual o indivíduo começou a se desvencilhar da psicologia sufocante da massa. Essa transição da massa para o indivíduo, no entanto, nunca é completa e está sempre sujeita a retrocessos. A vida mental humana é um campo de batalha constante entre o nosso eu instintivo e o nosso ideal de ego. Aquela voz interna que representa as exigências da sociedade, da moralidade e das figuras de autoridade que internalizamos desde a infância. Em muitos de nós, essa tensão é gerenciável. Mas Freud observa que, em certas condições, essa estrutura pode oscilar perigosamente. Ele aponta para os estados de melancolia profunda, ou depressão, onde o ideal de ego se torna um juiz cruel e implacável, atacando o eu com críticas impiedosas e autodepreciação. Muitas vezes porque o eu se identificou com um objeto amado que foi perdido ou que o decepcionou. O indivíduo deprimido sofre a fúria do seu próprio ideal de ego. Por outro lado, em estados de mania ou euforia extrema, o que ocorre é uma espécie de festa psicológica. O eu e o ideal de ego se fundem novamente. O indivíduo se sente triunfante, livre de todas as amarras e proibições morais. Como se estivesse vivendo um carnaval interno onde todas as regras foram suspensas. Essa mesma euforia, essa libertação das restrições do ideal de ego, é exatamente o que o indivíduo experimenta quando se submete à massa e transfere seu ideal de ego para o líder. É um alívio momentâneo,
uma fuga do fardo da responsabilidade individual, mergulhando no êxtase da irresponsabilidade coletiva. É fascinante observar como a psicanálise de Freud nos fornece uma chave mestra para compreender dinâmicas que parecem tão distantes, mas que estão intimamente conectadas. Ele nos mostra como o amor sexual direto, quando satisfeito, tende a isolar o casal da sociedade, sendo uma força antagônica à massa. Pessoas verdadeiramente apaixonadas buscam a solidão, não a multidão. A paixão exclusiva resiste à diluição do indivíduo no grupo. É por isso que as instituições de massas artificiais, como a igreja e o exército, historicamente exigiram o celibato ou colocaram a devoção à causa acima do amor romântico, pois o amor direto é uma ameaça à coesão da massa, que depende inteiramente de afetos inibidos, de amores desviados de sua meta sexual para se transformar em lealdade, camaradagem e submissão cega. O amor une dois, a libido inibida une milhares. Da mesma forma, a neurose, o sofrimento psíquico individual, atua como um elemento que desintegra a massa, pois o neurótico constrói seu próprio mundo de ilusões e sintomas, isolando-se das ilusões compartilhadas pelo grupo. Não é à toa que o ingresso em grupos religiosos místicos ou em fanatismos ideológicos frequentemente cura temporariamente o neurótico, pois a neurose individual é substituída pela ilusão coletiva da massa. A pessoa troca o seu sofrimento solitário pelo delírio compartilhado do rebanho. Em última análise, a obra de Freud é um espelho implacável colocado diante da nossa civilização. Ela nos arranca a ilusão de que somos seres puramente racionais e autônomos. Mostra-nos que carregamos dentro de nós, adormecida, a herança da horda primitiva. A qualquer momento, sob o estímulo de um discurso inflamado, de uma ameaça percebida ou da atração magnética de um líder que promete certezas absolutas em um mundo caótico, a fina camada da nossa civilização pode se romper. O ideal de ego que construímos com tanto esforço ao longo da vida, alimentado pela educação, pela arte e pela reflexão crítica, pode ser instantaneamente sequestrado e substituído pela figura do líder carismático ou pela ideologia fanática do grupo. E quando isso acontece, regredimos. Voltamos a ser os filhos atemorizados e submissos da horda, prontos para amar cegamente nosso tirano e destruir impiedosamente qualquer um que não pertença à nossa tribo. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em meio a uma multidão, sentindo aquela energia arrebatadora percorrer seu corpo, sentindo a vontade de gritar junto com os outros, de odiar o que eles odeiam e reverenciar o que eles reverenciam, faça um pequeno exercício de introspecção. Pare por um segundo e tente ouvir a sua própria voz interna. Pergunte-se, de onde vem esse sentimento? Quem está realmente no controle das minhas ações agora? É o meu eu, forjado na minha história pessoal e nos meus valores éticos, ou é a voz ancestral da massa, exigindo submissão em troca da ilusão reconfortante de pertencer a algo maior? Compreender a psicologia das massas, como Freud nos ensinou de forma tão magistral, não é apenas um exercício acadêmico. É uma ferramenta essencial de sobrevivência para proteger a nossa mente, a nossa moralidade e a nossa preciosa individualidade contra as forças invisíveis que, desde os primórdios da humanidade, tentam nos transformar em apenas mais um rosto anônimo na multidão.